existe a adultização? Foi essa pergunta que as meninas ali me fizeram, 14, 15 anos, e eu me senti tirando a inocência delas. Eu me senti mal de responder. Era um trabalho escolar, elas me perguntaram várias coisas, e daí no final elas falaram, nossa, mas por que você acha que isso acontece? E aí eu tive que responder o que eu considero mais coerente, né? Que a adultização ela acontece por 2 motivos, na minha visão. As pessoas não consideram que crianças são seres humanos com direito. No máximo, elas pensam que são propriedade da família. E isso vem de uma estrutura patriarcal, onde as mulheres também são propriedade dos homens. E assim, eu ia falando isso quase pedindo desculpa, mas principalmente porque a gente vive numa sociedade onde só o dinheiro importa. Então, quem não produz dinheiro não tem valor. Eu posso explorar essas pessoas que são os idosos, né, os mais velhos, e as crianças mais novas. Até dei o exemplo para elas da Covid. Países onde as pessoas velhas são honradas, são importantes, fizeram lockdown e ficaram apavorados. Aqui a fala era, vai morrer só alguns velhos. Porque, como eles não são produtivos na sociedade capitalista, eles não geram valor monetário, eles não importam. E a criança também. Só que a criança eu ainda posso explorar, porque ela pode ser vista como força de trabalho. Então, o jeito que a nossa sociedade está estruturada em torno do dinheiro é que causa a adultização. Quanto antes eu colocar essa criança para trabalhar, fazer ela ser investidora ou empreendedora. É um terror ver criança, né? Tipo, tá toda essa coisa de dinheiro, tipo... de dinheiro e de investir, de não sei o quê. Quanto antes eu colocar ela para ser um ser produtivo que vai gerar trabalho, ou até em outra instância, mas isso eu não comentei com elas, que vai gerar os filhos do proletariado que vão trabalhar, né? Os filhos dos trabalhadores, nem que ela seja abusada e a gente obrigue ela a ter o filho, porque o importante é ter classe trabalhadora para explorar. Então a criança ela é explorada por dinheiro. A adultização que a gente viu no caso do Ítalo Santos, que a gente vê na internet, essa adultização, que é erotização, é para eles ganharem dinheiro com as crianças. Que doideira. Que é igual o trabalho infantil, é botar a criança... tudo tem a ver com o dinheiro, não importa o ser humano na sociedade onde só importa o dinheiro. Mas eu me senti tão mal dando essa resposta, porque eu ia dizendo assim, então... Deixa eu falar. A vida é dura. Tirando o romantismo, né, tirando vida. Essa inocência mesmo. Porque elas estavam muito pensando nessa coisa do short curto, da maquiagem, do rebolar. E a adultização não é só isso. Isso também é. Mas a verdade é que a gente quer que o quanto antes as crianças produzam valor no sentido monetário. E só tem lugar quem tem valor. E ai de você, se você é autônomo e ficar doente, por exemplo. Seu valor vai acabar ali, porque você não está conseguindo gerar capital, né? Uma vez eu fiz um curso sobre literatura infantil. E aí eu revisitei essa parte da história, porque infância é uma coisa nova. Sim! Infância foi inventada pós-Revolução Francesa. Antes disso, e no Brasil é ainda mais nova ainda. O primeiro livro infantil feito para criança mesmo, que tem criança falando para criança, foi Monteiro Lobato. Inclusive, é tão nova e não existe para muitas classes sociais. Quando a gente fala de adultização, exato, isso eu também comentei com elas. Quando eu falo de adultizar uma infância, considerando que essa infância existe. Porque tem crianças que são obrigadas a trabalhar desde cedo pelos seus próprios parentes, ou pela necessidade, ou que cuidam dos irmãos. E eu não tô falando que elas colaboram no cuidado da casa. Elas são obrigadas aos trabalhos domésticos como se fossem adultas. A responsabilidade de adulto. Então ela existe há pouco tempo e nem para todo mundo. E hoje. Até hoje, exato. E quando eu peguei essa parte que você falou, que não é para todo mundo, isso vem até hoje, porque você vai nas comunidades mais carentes, você vê uma adultização, assim, descarada, né? Eu tento tirar ela da infância o mais rápido possível, porque eu também posso ignorar que elas têm essa condição especial de estar em desenvolvimento. Não é que a criança é vulnerável, a gente vulnerabiliza a criança. A criança tem força, a criança tem opinião, ela é genial, assim. Eu tô fazendo um projeto com crianças que vão representar o Sul Global na COP, são ativistas do mundo inteiro. Gente, são força da natureza. Mas a gente vulnerabiliza ela todo o tempo. E agora já tem livros mostrando que a gente tá acabando com a infância. Então ela durou muito poucos séculos, né? Não chega a um século de infância, assim, constituída. Assim. Isso é infância... menos de um século, porque a gente tá acabando com ela no sentido de considerá-la produto mesmo. E tem mais uma coisa que eu fiquei pensando nesse assunto.
Lembrei. Eu tenho uma colega que fez um documentário sobre crianças que são exploradas como influenciadoras na internet. Chama Criança em Caixa. É bem bom. Infância em Caixa. Tem uma mulher que tem tipo uma escola de crianças influencers. Ela vende essa ideia. Uma coisa horrorosa. Meu A propaganda Deus é do assim: céu. quando devo colocar meu filho na internet? Aí eles respondem: ontem, né? Tá Quanto brincando. antes, melhor. É esse grau. E aí ela diz assim: imagina, o material escolar é de uma marca, a roupa é de uma marca, até a comida do pet é de uma marca. Essa criança não me dá prejuízo nenhum. Essa frase está Meu em destaque. Deus. Você entende que quando eu peço para um ser humano pequeno se pagar no sentido de dinheiro, ele só pode existir se ele se pagar, porque senão ele é um prejuízo, Que isso, gente. Ele né? já cresce psicologicamente achando que tá devendo. Porque não está pagando a própria existência, porque o que importa é ele ser produtivo, pagar a própria existência, não importa ele como ser humano. Cadê o valor dele intrínseco como ser humano? Essa ideia de que a gente só tem valor quando produz dinheiro é o zero de todos os males sociais, na minha visão. A ideia de que criança é uma coisa que pertence a alguém e não um ser humano com direitos à privacidade, à intimidade, à liberdade.